Boa noite. Deus a música saúda Nuno Bastos. Obrigado pelo convite, Ricardo. Um prazer imenso. Sambista português de estirpe, bastante voz expressiva, repertório também, compositor, que lançou bem recentemente este álbum aqui, que parece para todos ao contrário, mas é Nuno Bastos, Coração de Desalinho e Samba de Ratinho, que é um disco que é em homenagem ao Ratinho, que pouca gente sabe, o parceiro do Monarca, Zeca Pagodinho, Mauro Diniz, um monte de gente, pouca gente sabe que ele é português de Viseu, né? E foi aos 4 anos ele foi embora para o Brasil e pintou essa ideia aí da gente fazer esse disco em homenagem a ele. Ficou lindo, tem a participação do Zeca Pagodinho e da Raquel Tavares, que é uma fadista portuguesa que canta igualzinho aos brasileiros, a exemplo do Nuno. Mas eu já falei demais, Nuno. Eu quero deixar uma primeira reflexão aqui de que, na verdade, foi o português que inventou o samba. Sabia disso? Essas coisas eu vou sempre aprendendo contigo e com outras pessoas que têm essa bagagem, todo esse conhecimento e essa pesquisa. Mas agora fiquei curioso ao saber ao certo. Eu sei, já soube assim uma maneira, mas não recordo bem. Porque assim, se o português não tivesse levado o negro para o Brasil, o samba não existiria. Não, tem sempre aquela coisa que eu falo, por exemplo, que tem mistura africana e tem mistura portuguesa. Sem dúvida. As cordas foram levadas pelos portugueses, não é? O cavaquinho é o exemplo disso. Foi de Braga para a Madeira e para a Madeira para o Brasil. Por isso, logo aí, tem sempre essa costela portuguesa. Por isso, é incontornável. Qual é a diferença do cavaquinho como ele é tocado aqui em Portugal e como ele é tocado no samba? Tem afinação diferente? Tem. Normalmente, o cavaquinho tem afinação sol, si, ré, e no brasileiro é ré, sol, si, ré. E as cordas são todas de aço muito fino, não existe diferença entre as cordas, enquanto que no cavaquinho brasileiro o encordeamento segue a linha do violão ou da guitarra, ou seja, de cordas de aço, já por aí também. E depois foi as dimensões que foram mudadas. Normalmente o tamanho é igual, mas, por exemplo, a espessura a largura da caixa do cavaquinho brasileiro é mais larga. E como é que, quando você começou a tocar cavaquinho, você já começou, evidentemente, a tocar cavaquinho à moda brasileira, não é isso? Sim, embora, por exemplo, eu não tinha, quando eu comecei esse interesse pelo cavaquinho, eu não tinha cavaquinho brasileiro. E eu lembro-me de dar os meus primeiros acordes e tentar fazer os primeiros acordes a dar com um cavaquinho português, que o meu pai tinha em casa. Isso foram algumas vezes, recordo-me de ter pegado isso em 96, 97, por aí. Mas, por exemplo, no Carnaval de 98 eu já tocava, de 97 para 98 eu já tocava cavaquinho brasileiro. E você sabe que tem alguma diferença de afinação também no cavaquinho no Brasil, né? Sim, o cavaco bandola, sim. Existe. Sim, existe, e depois há quem até faça outras experiências, mas sobretudo, maioritariamente existe a afinação de cavaquinho e cavaco bandola, como costumam falar. Eu quero que você fale, além da diferença do cavaquinho, como é que porque pra gente, nós brasileiros, estamos muito acostumados em passar o Natal com calor danado e o Carnaval também. E aqui em Portugal, eu aprendi como é gostoso o Natal no inverno. Agora, eu te confesso que a experiência do Carnaval no inverno é uma experiência custosa pra gente. Você sempre esteve, claro, você está acostumado, né? Exato. Talvez seja mais fácil para as fantasias, né? Você pode botar mais roupa por cima e incomoda menos, né? Sim, por um lado sim, embora a tendência, por exemplo, nas aulas de passistas, elas não irem muito vestidas, elas irem mais despidas, embora não tenha sempre o cuidado de não ir totalmente despidas, mas há esse jogo. Só que elas,
com a capacidade delas, elas conseguem superar o frio mesmo quando em algumas noites de desfile de carnaval, mesmo em alguns dias, as temperaturas não eram nada agradáveis. Já para quem ia cheio de roupa, quanto mais para as sambistas que iam quase sem roupa nenhuma. E me conta aí, como é que surgiu o interesse mesmo pelo carnaval, pelo samba, para você? Surgiu sobretudo a partir do momento que o meu pai entrou para a escola de samba Vai Quem Quer em 1988. A escola de samba Vai Quem Quer foi fundada em 1987 e logo no segundo ano de existência o meu pai entrou para essa escola de samba. O meu pai já tinha o gosto pela folia de carnaval, tinha participado em outros grupos e acabou por entrar para a escola de samba. E logo desde esse momento foi despertando esse interesse. Eu, a nível de formação musical, que eu tinha formação musical privada, porque foi uma coisa que os meus pais sempre acharam importante, eu comecei a ter, e já nessa altura, apesar de eu tocar, o meu primeiro instrumento foi o órgão e foi o piano, eu já naturalmente, a minha professora... em muitas festas da escola eu tocava percussão, já tinha esse bichinho. E também eu tocava na fanfarra dos bombeiros de Estarreja, que normalmente faziam a abertura do carnaval, desde muito cedo, desde esses 7, 8 anos. Tanto que é curioso que o meu irmão, que é mais novo que eu, acaba por entrar para a escola de samba mais cedo que eu. Precisamente porque eu já tinha os compromissos de participar no carnaval com a fanfarra dos bombeiros. Só que em 1993 o meu irmão fez o primeiro desfile e eu, em modos que ultimato, entre aspas, aos meus pais, disse: se o meu irmão pode, eu também tenho que poder. E acabo por entrar oficialmente no ano 93 e desfilar em 94. Mas eu já acompanhava os ensaios, já gostava, só os meus pais não me permitiam desfilar. E a Vai Quem Quer, é engraçado que o nome Vai Quem Quer é um nome bem brazuca, sabe? É um bem bloco. Tem um bloco. Um nome que existe sempre, é um nome que não é, que soa brasileiro, porque lá a gente tem a Deixa Falar, tem algumas coisas que não é o nome de um lugar, é o nome de uma situação. Exatamente. Né? Vai Quem Quer, Deixa Falar, Vizinha Faladeira, tem umas coisas assim no Brasil. E eu não sei, aquela coisa, nós somos nações irmãs, então muitas vezes as coisas vêm de lá para cá e daqui para lá, como por exemplo o Zé Pereira, que eu descobri contigo, que existe o Zé Pereira aqui em Portugal. E no Brasil, a gente lendo aqui ali, juntando pedaços de pesquisas, de conhecedores, de pesquisadores e tal, se chega à conclusão que realmente tem uma origem lusitana no Brasil, o Zé Pereira. E tem a ver com o zabumba, com bumbo, com eventualmente um português que saía batucando, que é mais ou menos o que acontece aqui, não é isso? Exatamente. Os chamados, os grupos, que como eu já te expliquei, existem os grupos Zé Pereiras, que são grupos de percussão, sobretudo de tambores e tarolas, e é sobretudo uma característica que se encontra muito no norte do país. Em muitas festas que as escolas de samba normalmente participavam durante o verão, e essencialmente no norte do país, a animação era sobretudo, essencialmente composta por escolas de samba e por grupos de Zé Pereiras. E você sabe que no Brasil, a maior parte dos portugueses que foram para o Brasil são do norte mesmo. Sim. Não há muitos no centro e de grandes cidades como Lisboa, e até mesmo Porto, que é de uma cidade do norte, não tem muita gente, era mais gente do interior, Bragança, ali por cima, né? Onde eu ouvi falar que 3 meses de inverno e 9 meses de inferno. É super difícil. É super difícil morar em algumas regiões do norte de Portugal. E é bem curioso, é aquela coisa, né, talvez seja por causa do sofrimento mesmo, você vê o Nordeste do Brasil, onde há seca, é onde há mais alegria, mais festa, e de certa forma também as favelas no Rio e tal, da onde nasceu o samba, né? Então, assim, a gente nota que da onde tem mais tristeza é que surge a alegria. E talvez isso explique um pouco o carnaval ser bem mais forte no norte de Portugal, que é mais frio,
do que no centro e no sul. Você acha isso também, não? Sim, eu acho também, porque as provas estão aí. Assim, sendo considerados os carnavais fortes, o carnaval, por exemplo, de Sesimbra, de Lolé, Torres Vedras, acabam por ser esses três que se destacam na zona sul, centro, mas claro, mais sul do país. E se formos para a zona centro e zona norte, é onde aparecem o carnaval de Ovar, de Estarreja, de Mielhada, de Figueira da Foz, isto tendo uma componente também brasileira muito, muito forte, e foram-se destacando também sobretudo por essa componente agregada das escolas de samba, que deram essa maior visibilidade a esses carnavais, e isso não deixa, é uma constatação fácil de se fazer. A Vai Quem Quer acabou de entrar aqui, ó, tá vendo? Vai Quem Quer oficial. E me diga uma coisa, a Vai Quem Quer e as outras escolas, eu sei que são pelo menos, se não me engano, são 5 grandes em Estarreja, não é isso? Sim, são 5 escolas de samba em Estarreja. Lamentavelmente, há pouco tempo foi dada a notícia que uma delas deixou de existir por dificuldades financeiras, passando o Carnaval de Estarreja somente a contar com 4 escolas de samba. E Ovar tem 4 também, Mielhada também tem 1, 2, 3, 4, 5, acho eu. Quando a gente está falando de escolas de samba, são escolas de samba mesmo, elas desfilam com samba, e o samba nos moldes, vamos dizer assim, nos moldes do samba brasileiro de escola de samba, né? Sim. Surdo 1, surdo 2, tem alguma particularidade, né? Você que para quem não sabe, o cara é um acumulador de funções, ele é intérprete, compositor, diretor de bateria, faz tudo, só não é passista, até onde eu sei. Você tem alguma notada diferente, por exemplo, nas escolas de samba, dentro do Brasil, a mangueira é o surdo 1, ela não tem um surdo de resposta, né? Não é tum, é só tum. Claro. Existe alguma diferença notada entre as escolas portuguesas de samba e as brasileiras? Não, assim, o padrão que tem sido seguido é exatamente igual ao que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades que têm escolas de samba. Nos últimos anos, as baterias das escolas de samba em Portugal têm criado a sua própria identidade, logicamente sempre baseada em alguma bateria de escola de samba no Rio de Janeiro, de acordo com a preferência ou a opção do mestre da bateria da escola onde está. E isso tem sido uma evolução e uma característica que tem-se desenvolvido sobretudo mais nos últimos anos, e que hoje em dia que a gente consegue começar a perceber e a distinguir claramente quase quem é quem. Embora, por exemplo, não exista nenhuma bateria a tocar com uma mangueira, todas optam sempre por surdo de marcação, surdo de resposta e surdo de terceira, havendo, sobretudo nas caixas, por exemplo, no toque das caixas é que tem havido sobretudo a distinção conforme o gosto do mestre de bateria, em que opta por um toque, seja o toque da Portela, seja o toque do Salgueiro, o toque igual à Tijuca, igual à Beija-Flor. Tem sido mais dentro dessa opção. E pronto, mas o que é salutar é que cada bateria tem feito a sua evolução em função desse objetivo, desse padrão e definição que cada mestre quis para a sua bateria. E o andamento é sempre muito mais a carioca do que a paulista, né? Porque as escolas paulistas são mais aceleradas, né? São sim. Coisa mais industrial, né? Nós nos últimos anos temos passado por diversas fases. Há uns anos atrás as baterias aqui globalmente corriam muito. Hoje em dia há uma tendência para as baterias a cadência ser bem mais baixa. Eu em contraciclo, se calhar, tenho feito um pouco o inverso, por exemplo, mas isso para mim é de acordo com o próprio enredo, o próprio samba enredo, a energia que ele transmite. A mim, eu quando decido qual será mais ou menos o andamento,
puxar um pouco mais para a frente ou um pouco mais para trás, porque se achar que puser um andamento mais para trás pode cair e a melodia do samba já não vai entrar da mesma forma. E eu penso sempre, ponho na balança todas essas situações, e ao contrário daquilo que vinha sendo, as pessoas acharam, por exemplo, que este ano o andamento da bateria da Vai Quem Quer foi um pouco mais para a frente, mas foi propositado. Até houve um ensaio geral que foi exageradamente para a frente, mas propositadamente, porque eu queria saber até que ponto a bateria se aguentava com um andamento forte e rápido durante o tempo do desfile. E isso foi propositadamente porque o samba pedia, a energia que o samba pedia, mas nunca nada, se calhar aí nesse aspecto tem esse quesito, essa situação de que realmente a bateria da Vai Quem Quer este ano se calhar aproximou-se um pouco mais das baterias de São Paulo e não tanto as do Rio. Mas isso é uma coisa que ainda há pouco eu estive a ver algumas baterias do Rio, só muito de leve, e muitas delas começaram com andamento bem para a frente, depois é que ela cai um bocadito, depois da terceira volta, segunda, terceira volta, quarta volta, mas é sempre em função do samba, eu acho que dita muito também. E em termos temáticos, assim, no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país de dimensões continentais, tem 20 vezes assim, a população de Portugal, evidentemente. No Brasil você tem vários climas completamente diferentes, de norte a sul, de leste a oeste, e tem muita influência do negro, influência do índio, influência de várias nações que migraram. Então, assim, tem muitas referências para temas de samba enredo. Você diria que há um tema predominante nos sambas de enredo, tema literal, que eu quero dizer? Aqui já houve muito tema falado sobre a África, por exemplo. É daquelas coisas que quase todas as escolas já levaram temas sobre a África, algumas escolas já levaram mais que um ano a falar sobre a África. Eu acho que é daquelas coisas, acho que até mesmo as escolas do Rio de Janeiro fazem muito essa. Vão sempre buscar qualquer coisa para falar no continente africano, e tem muita coisa para se falar. Havia o erro, de certa forma, porque faz parte da evolução, não é? Havia escolas, e a Vai Quem Quer foi uma delas, em que levou temas que se calhar ao espectador não dizia nada, porque pegámos com inspiração precisamente do Brasil, como se fôssemos uma escola brasileira a defender aquele tema, o que não tem muita lógica. E então, nos últimos anos, há muito esse cuidado por parte de quase todas as escolas de samba em escolher um tema que seja um tema que as pessoas se identifiquem, percebam e ao mesmo tempo façam essa alusão a carnaval. Por exemplo, os últimos temas do Vai Quem Quer têm sido felizes nesse sentido. O tema deste ano foi falar sobre a costura, quer dizer, um tema universal, e foi muito bem explorado, muito bem montado. Falámos há 3 anos, falámos sobre a alimentação, sobre a cozinha, e abordámos tanto a cozinha portuguesa como a cozinha universal, fast food. Então são temas que as pessoas, ao ver as fantasias, se identificam e percebem do que levar qualquer coisa que fala do Deus do Amazonas, ou qualquer coisa que as pessoas não vão entender a história sequer. E então tem havido esse cuidado nos últimos anos por quase todas as escolas. No Brasil houve recentemente com o carnavalesco da Tijuca, Paulo Barros. Paulo Barros, tá. Ele, como é um cara com a cabeça muito aberta, assim, ele começou a ensaiar de que ia fazer enredos falando da Madonna, falando não sei o quê, mas houve uma grita. O pessoal ficou... Porque realmente existe muito... Eu acho que o Caldeirão Pop, ele influencia o mundo inteiro, né? Influencia a Europa, o Japão, o Brasil. Agora, tem tanta riqueza de tema, no caso do Brasil, tanta riqueza, tanta coisa que não se falou ainda no Brasil, que eu acho que realmente a gente... Isso é a minha opinião, né? Claro. A gente deve se ater, olhar um pouco... Tem muita coisa para olhar no umbigo ainda, antes de falar da Madonna. Exato. Eu, por exemplo, gosto do Paulo Barros, sou um fã do Paulo Barros, mas também entendo que tenha que haver há um limite. Por exemplo, ele, quando falou de segredo, houve 2 ou 3 enredos que não eram tanto, não falavam do Brasil, era uma coisa mais pop, como o Ricardo está a falar, mas não pode ser repetitivo. Faz um ano, ok, vamos buscar outra coisa.
Não pode bater sempre dentro da mesma tecla e do mesmo estilo, porque ao fim de 2, 3 anos foi o que aconteceu com a Tijuca. A Tijuca surpreendeu, conseguiu ganhar carnavais, porque apareceu 2, 3 anos usados, mas ao 3º ou 4º ano já não estava surpresa. Aquele enredo, não, já é uma repetição com outra história, não sei o quê. Então, acho que não pode ser. E é aquela coisa, aqui também não podemos falar do índio, a história de um índio qualquer da história brasileira, não faz sentido. Aqui já houve escolas que exploraram e bem, até próprios temas portugueses, e fazem muito bem. Eu continuo a apostar e puxo um bocado a brasa à minha sardinha, que a forma como Vai Quem Quer tem apresentado os seus temas e explorado os seus temas tem sido boa, porque fala pelo menos de coisas universais, coisas que são gerais e que em Portugal acontecem. Falando na cozinha, há em todo o mundo a cozinha, e há a cozinha portuguesa, e ao mesmo tempo está-se a valorizar a cozinha portuguesa, não é? Então acho que o caminho tem sido esse. Mas me fala uma coisa, da mesma forma, quando eu vou aprecio assim, aqui em Portugal, a percussão original portuguesa, ela é muito mais marcial, né? Ela é muito mais marcada e vamos dizer assim, mais dura em termos de compasso. E quando você vai para as escolas de samba portuguesa, elas, como a gente já tinha falado, elas são a moda ao contempero brasileiro. Quando você está falando de um cantor, de um intérprete, seja ele um fadista ou seja ele um cantor popular, evidentemente ele canta com sotaque português original, né? Que encaixa perfeitamente com o drama do fado, com o drama da música romântica, eventualmente portuguesa. Agora, o fato de você e de outros cantores portugueses cantarem brasileiro, como as pessoas falam aqui, você diria que se deve à possibilidade mesmo de você encaixar melhor o fraseado dentro do swing, do compasso? Sim, completamente. Já houve quem tenha gravado sambas e cantado os sambas em português com sotaque português. Eu naturalmente achei estranho. Acho que tem que ter, para mim, tem que ter, embora também reconheça, e pegando até num exemplo na Argentina, por exemplo, eu há uns 10, 12 anos para cá que acompanho o Carnaval também na Argentina, que é um dos mesmos moldes, mas que eles cantam em espanhol. E eu confesso, no primeiro ano achei aquilo estranhíssimo, aquilo não me entrava. Mas ao fim do segundo ano já me entra, mas também tem aquela coisa, a vibração dos argentinos, por exemplo, no samba, é uma coisa extraordinária. Tanto, se calhar, ou mais que o próprio brasileiro. E isso é uma coisa que eu vou convidar o Ricardo a pesquisar um bocadinho. Tem que olhar, não conheço. Eles são fervorosos. É uma coisa fantástica de se ver. Eu já vi vários carnavais, já vi alguns desfiles e eles têm uma coisa louca, como se fosse um estádio de futebol, cheio de fumo, cheio de bandeiras, cheio de... uma coisa assim. Bom, e eu aí já não estranhei tanto o facto de cantar em espanhol. O português, com sotaque português, eu não consigo ouvir, nem consigo imaginar. Acho uma coisa fechada. Isso é uma das coisas que eu acho que não ajuda para o português lusitano encaixar bem no samba, é o fato de vocês terem poucas vogais. O português, ele fala cada vez menos vogal, né? E aí fica só na dureza da consoante. E o brasileiro, cara, a gente abusa da vogal, né? Fala a vogal aberta, e isso ajuda a balancear e a encaixar, né? Eu acho que tem um pouco isso, fora, eventualmente, a estranheza, conforme você falou, que você já acha que há, da mesma forma que fica muito... Para nós, a gente é comum, como a gente é muito influenciado por português, existem na MPB, na música popular brasileira, existem muitos fados compostos
por brasileiros e cantado por brasileiros. Nós não achamos estranho, mas eu tenho certeza absoluta que se você pegar nossa amiga Raquel Tavares, que participou do nosso disco, claro, e colocá-la ouvindo um brasileiro cantando fado, vai bater no ouvido e falar assim, ai, que coisa esquisita, né? Normal. Sim, é normal. Eu assim, depois não é que eu acho estranho, que eu já fiz essa observação, quando eu recordo, quando eu ouço cantores mais antigos, da década de 60, né, 70, em que aí nota-se muito mais as características portuguesas na fala, não é? E isso já reporta, e para mim ainda é muito gostoso de se ouvir. E aí estão lá esses traços mesmo do sotaque português ainda. Eu acho que havia muito essa influência que hoje em dia não vamos ouvir discos de samba, vamos ouvir as pessoas a falar, ninguém fala assim já. Meu senhor, aquela coisa, já não existe. E por isso, se calhar, talvez se ouvisse bastantes sambas cantados em português com sotaque português, poderia-me acostumar, mas à primeira vista não me encaixa. E depois é aquela coisa, a gente começa a aprender samba e ouvir samba copiando, né? Quem ouve os outros. E então isso foi tudo com sotaque, a mesma coisa que como um português aprende a falar brasileiro aprendendo com as novelas. Olha, eu não costumo pedir isso não, mas como eu tenho certeza que tem muito brasileiro, além de portugueses que eu estou vendo aqui também, que já estão acostumados com... Depois eu vou pedir para você pegar o cavaquinho, alguma coisa aqui, e fazer só um trechinho para as pessoas que não conhecem seu trabalho ainda, você mostrar como é que você... Mas não precisa ser agora não, quando falhar. Tá? Bom. E me fala uma coisa, como é que é organizado o Carnaval de Estarreja? É em 2 dias? Existe um lugar específico para o desfile? Como é que acontece o Carnaval lá? Então, atualmente existe um espaço físico para o Carnaval, onde é montado uma espécie de sambódromo. Atualmente creio que tem uma capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas, com arquibancadas, com toda a estrutura para até, se fosse necessário, televisivo, e o Carnaval até é transmitido, não na televisão pública, mas é transmitido nas plataformas. Atualmente tem uma dupla organização, por exemplo, existe a Associação de Carnaval, que faz a ponte entre os grupos que desfilam no Carnaval, seja escolas de samba e grupos de folia e grupos de passarela, porque há uns anos para cá a Câmara Municipal de Estarreja assumiu a organização de toda a estrutura do Carnaval, precisamente porque tinham essa visão, que para nós é ótimo, de melhorar todas as condições para o Carnaval, para os desfiles, para os grupos e para os espectadores. Então posso dizer que seguramente, e acho que os outros carnavais não nos vão levar a mal, por exemplo, o Carnaval do Ovar é um carnaval fortíssimo, um carnaval que atrai milhares de pessoas, arrasta mais pessoas que o Carnaval de Estarreja, mas creio que em termos de organização física e estrutural e para o espectador também, acho que atualmente o Carnaval de Estarreja é aquele que tem melhor estrutura e mais prazer se calhar dá e condições dá tanto para o desfilante como para o espectador. E faz parte do calendário turístico da cidade, né? Sim. Talvez seja o evento mais importante, né? Atualmente é assim, é o evento mais importante para a cidade, da mesma forma que o é, por exemplo, também para o VAR. Só que independentemente dos normalmente costumam ser os santos populares, mas devido ao crescimento que os carnavais tiveram, sobretudo aqueles que eu já mencionei, acabaram por se tornar as datas mais marcantes, mais marcantes para a cidade, né? E acabou por ser a aposta tanto de Ovar como de Estarreja como de Mielhada em se tornar o momento do ano em que a cidade consegue aglutinar mais turismo e mais visibilidade. Mas de qualquer maneira o samba, de uma maneira geral, você diria que é uma música sazonal em Portugal?
acontece somente no período do carnaval? Samba enredo, como dizia o Zeca, samba enredo, carnaval é fevereiro. Não é, porque não é. É só responder aqui, acho que é o Bruno. Eu não estou a dizer que o carnaval, eu estava até a reconhecer que o Carnaval de Ovar é um carnaval que atrai muito mais gente, é um carnaval muito mais famoso. Aquilo que eu acho é que com a evolução dos últimos anos no Carnaval de Estarreja, o Carnaval de Estarreja criou uma estrutura que, sendo menor, é mais fácil e ter mais qualidade para o espectador e para os grupos desfilarem. Eu acho que não disse nenhuma barbaridade, mas quero mais. Estamos vendo aqui que há uma competição clara entre o Ovar e a Sadia. Sadia. Tem muitos amigos do Carnaval de Ovar. Quantos quilômetros separam Estarreja de Ovar? Muito poucos, eu acho que são em torno de 20, 25 por aí. De São Paulo para o Rio são 600 quilômetros. É quase a distância de Porto para Lisboa. Eu queria entender. Tranquilo. Mas me fala uma coisa, como é que você consegue acumular? A gente está, claro, evidentemente, num ano atípico, né? Em que a gente não vai ter carnaval nem no Brasil, né? Se Deus quiser, proximamente a gente estará praticando todas as festas populares normalmente. Estamos a ponto de resolver esse problema. Como é que você consegue acumular a função de compositor, de mestre de bateria e de intérprete? Porque no Brasil não existe esse caso, não existe ninguém que faça essas três coisas ao mesmo tempo. Compositor e cantor, sim, eventualmente, sim, porque não é uma coisa que ocupe ao mesmo tempo, né? Você compõe antes e tal, e depois o samba é teu, você defende, ok. Agora, chefe de bateria e intérprete, como é que é isso? Não, é fácil e não é. Eu não sou, posso dizer que não sou caso único. Há mais pessoas que acumulam essas funções, precisamente porque em dada altura fomos pessoas que, se calhar, ou por interesse, por paixão, por interesse, por conhecimento, começámos a querer saber um pouco de tudo, e a dada altura começámos a acumular todas essas funções. E foi uma evolução normal. Eu, em 1994, era apenas um ritmista. Em 98 acumulei como cantor também, como intérprete. Comecei a ser ensaiador. Ano 2000 passei a ser o mestre de bateria e fui seguindo sempre, acumulei essas funções, até que em 2007 também comecei a compor para a escola, e de lá para cá têm sido essas as funções. Como eu faço por gosto, por paixão pela escola e pelo samba, tudo se vai conseguindo. É claro depois que não posso estar em todas as outras peças do tabuleiro, nem assumir muito mais responsabilidades que isso, mas tenho tentado estar à altura das responsabilidades, para bem da minha escola, contribuindo para o Carnaval e fazendo, sobretudo, acima de tudo, aquilo que eu gosto. Mas quando você está na avenida mesmo, focado ali no tempo, como é que você consegue? Claro que você tem pessoas de confiança na bateria, porque a gente mesmo vê ali nas escolas de samba do Rio, que são as mais profissionais do mundo, digamos assim, né? Tem o mestre de bateria e tem vários submestres ao longo postados ao longo da bateria, segurando o ritmo e tal. É assim? Você tem braços direitos espalhados ali na bateria? Nos desfiles, quem assume a função de mestre de bateria é o meu irmão. Portanto, é o meu irmão que depois que comanda a bateria no desfile. Eu faço toda a preparação do que vai ser feito e do que vai ser feito, os ensaios, todos os esquemas de tamborins, todas as bossas, todas as paradinhas. O meu irmão vai estando a par e vai ele controlando enquanto eu canto. É ele que está a comandar a bateria, e no desfile é ele que comanda a bateria. Como as baterias andam sempre na faixa de 50, 60 elementos, 1 a 2 pessoas é o suficiente para comandar a bateria no desfile. E são 100% percussionistas brasileiros, portugueses? Não, 100% não, mas 98%. Nós temos, eu estou-me a lembrar do Lula,
na bateria acho que é só, atualmente, aí temos Luciano, atualmente na bateria da Quem Quer só temos 2. E vamos falar agora um pouquinho da tua carreira. Você, do teu interesse de menino, de entrar para a escola, teu pai lá dentro, teu irmão entrou primeiro, até você dar essa volta e se tornar um artista de samba, porque no Brasil raramente há casos, né? Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, intérpretes de samba que conseguiram transpor o carnaval e se tornar intérpretes de samba de quadra, samba do meio do ano, sambistas, né? Como é o Martinho da Vila, o Zeca Pagodinho. E você fez isso também. Existem casos, como é que foi a história? Como é que você conseguiu isso? Eu, a partir do momento que eu comecei a tocar cavaquinho e a cantar na escola de samba, eu, juntamente com alguns amigos da escola da Vai Quem Quer, formámos um grupo de pagode, um grupo para tocar nas noites de carnaval, para animar nos bares, nas festas, e comecei aí, embora artisticamente cantar, eu já cantava outros trígolos, com os amigos na escola, cantava rock, aquela coisa. Quase muitos passamos, não é? Depois de eu ter a aprendizagem do piano e do teclado, eu queria era tocar guitarra. e então fui vocalista montámos 2 bandas de rock, então aquela coisa de cantar também já estava em mim, eu já participava em festivais, mas a cantar em português. A partir do momento que eu comecei a cantar na escola de samba, e com a criação desse grupo de samba e pagode, eu comecei a cantar e ouvi muito mais músicas para cantar nessas noites. Então foi quando eu comecei a ouvir mesmo Fundo de Quintal, Zeca, Beto Carvalho, Lindo Cruz, Sombrinha, e começou a aumentar esse gosto e esse conhecimento, essa pesquisa de intérpretes, de sambistas, e foi fazendo esse trajeto. Depois começámos a tocar durante o ano, nós fazíamos já alguns shows durante o ano, só que eu sempre tive esse lado muito sério, de levar a coisa muito a sério. E só a determinada altura eu sentia que queria dar um passo em frente, queria seguir outro caminho, um caminho mais sério, que os meus amigos que estavam no grupo não tinham essas pretensões, porque aquilo era somente um hobby. E então havia aquela coisa de não havia ensaio, não queriam ensaiar, pronto, enfim, exatamente como a Sílvia era aos 7-1. E então o grupo foi extinto e eu enverdei por uma carreira a solo dentro do samba. Entendi. E uma coisa que eu queria, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você expusesse esse teu ponto de vista, que é curioso para a gente, porque o samba no Brasil, ele é basicamente em termos culturais, ele é da base da sociedade, né? Das classes C, D e E, claro que existem aqueles artistas como Chico Buarque, o próprio Caetano, Gilberto Gil, todos fazem samba, não são sambistas, mas sim, todos têm samba no seu repertório. É um samba mais de asfalto, né, que a gente chama no Brasil. É um samba com harmonias mais sofisticadas, eventualmente, porque são influenciados pela bossa nova. Todos, né, o Vinícius de Moraes era amigo do pai do Chico Buarque, então aquele intercâmbio rolava o tempo todo e influenciava na estética e na elaboração do samba. O próprio João Nogueira, pai do Diogo, se você for no detalhe, ele tem um samba um pouco mais sofisticado. Sim. Né? Mas eu perdi o fio da meada do que eu ia te perguntar. Foi algo que eu já tinha falado acerca do sim. Você observou para mim, e dizendo que você fica, como no Brasil é um evento muito popular, né? É um evento de fundo de quintal, literalmente o nome fundo de quintal não veio à toa, claro, porque era no fundo de quintal do cacique lá que rolava, e as pessoas pegam uma lata, batucam, as pessoas batucam no estádio, batucam na mesa. O samba é muito, muito popular.
né? E aqui eu noto isso, principalmente no show que a gente fez lá em Estarreja, foi uma prova viva, que o público de samba aqui é um público um pouco mais sofisticado, um pouco mais culto, não é a base da sociedade portuguesa que gosta de samba. O samba aqui me parece uma coisa meio como se fosse o jazz pro americano, né? E no Brasil não, é uma coisa super... E aí você falou sobre a questão do pagode e do samba no teatro. Fala um pouquinho sobre isso. Não, por exemplo, quem consumia praticamente samba nos últimos anos eram as pessoas que estavam ligadas às escolas de samba. Na sua maioria, não estou a dizer que eram só, mas na sua maioria era porque uma coisa levava a outra. Tem crescido foi um movimento de samba nos últimos anos em cidades fora Carnaval, em que se vê assim mais esse tipo de público. Não que a festa não esteja presente, mas é um outro conceito, de espaços, um outro conceito de samba, mas tocando o mesmo o repertório. O que acontecia muito antes era, quando se ouvia mais pagode, quando se ouvia mais Revelação, por exemplo, quando se ouvia mais Exalta, agora já se volta a ouvir, nesses espaços que estão um pouco mais sofisticados, todos os grandes nomes do samba, que vão desde os tradicionais, Fundo de Quintal, Bede, Zeca, por aí, até aqueles que são mais antigos. Por exemplo, no João Nogueira, que era uma coisa que quase ninguém ouvia. E foram crescendo muitas rodas de samba pelo país fora, muitas também no Norte e também em Lisboa, muito com esse conceito de, portanto, era uma nova vaga de amantes do samba que estavam aí. O Michael falou de samba na Ria, samba em Braga, samba em Coimbra, depois tem muitas rodas que foram criadas, o samba do B, enfim, e no Brasil isso era uma bandeira muito da Beth Carvalho, né? Sim. Como a Beth Carvalho era uma artista que veio da classe média, né? Beth Carvalho é uma artista branca, uma intérprete de samba branca, como a Clara Nunes era, que era mineira, né? Então a vida inteira, quando ela optou, quando ela estourou com 1.800 Colinas, que é do Graciela do Salgueiro, ali ela optou pelo samba, definitivamente. Foi excelente para a música brasileira, porque eu acho que ela é a melhor intérprete de samba de todos os tempos no Brasil, na minha opinião. Temos várias outras vozes, Elza Soares, a própria Clara, Alcione, várias maravilhosas. Mas, assim, a Beth, para mim, é a melhor de todas. Até porque ela que tem mais maestria de repertório. E ela defendia muito essa coisa da dignidade do samba. Eu tenho certeza que quando ela fez aquele show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela deve ter feito aquilo com o maior orgulho, porque ela levou o samba para o lugar que ela sempre achou que onde o samba deveria estar. E foi esse comentário que eu tive uma vez contigo, que era a minha visão de onde o samba... Onde eu vi o samba, não quer dizer que o samba tem que estar em todo lado, tanto nas rodas, como a gente vai ao Cacique de Ramos, como eu tive a oportunidade de ir, aquilo é mágico. Agora, eu como artista e como amante do samba, sempre achei que o samba merecia lugares nobres, tal como a Beth Carvalho tinha esse pensamento. Porque é que o samba tem que estar limitado ao subúrbio, porque é que tem que estar limitado só à favela ou ao boteco, e não ser um género musical com toda a qualidade e com todas as características para estar num palco como um teatro. E sempre foi muito essa a minha visão, sempre foi muito esse meu gosto, e sempre onde eu tentei levar, e onde eu imaginava os meus, vamos dizer assim, os meus espetáculos de samba, porque... Embora goste também claramente da festa, do clima de festa, do clima de carnaval, do clima de roda de samba, eu acho que também se pode transmitir aquilo que é o samba e o que é a cultura do samba, o que é a tradição do samba, em espaços e a pessoas com uma cultura aberta para absorver aquilo que é uma característica do Brasil, num espaço que é transversal por onde passam diversos estilos musicais. É porque, assim, a gente também falou sobre isso, é porque a história do gênero nos dois países é completamente diferente, né? Sim.
A gente vem, o samba vem da base da sociedade do negro. Então, da mesma forma que até nos Estados Unidos, que é uma nação gigante, há um racismo estrutural, no Brasil há um racismo estrutural também, que não é assumido nem pelo vice-presidente da República hoje, mas existe esse racismo estrutural. E o samba, ele ainda recende dessa origem negra, né? Ainda é tratado. Se você for ver a letra do samba do Caetano, Desde que o Samba é Samba, é super bonito. O samba é filho da dor, né? Mas ele tem o poder de transformar a dor em alegria, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Então, assim, o gênero lá veio da base da sociedade, ainda é muito popular na base da sociedade, e por isso ainda sofre preconceito. O Cartola, ele simplesmente teve uma época que ele sumiu, ele foi dado quase como morto, até que Stanislau Ponte Preta, que Sérgio Porto, que era o pseudônimo dele, era um jornalista, encontrou ele lavando o carro no centro da cidade. Falou, pô, pensei que você tivesse morrido. Aí trouxe o cara, botou ele para tomar conta, ser porteiro de uma agremiação coletiva das escolas de samba no centro do Rio. Depois ele criou o Zicartola com a dona Zica. Aí começou de novo a inteligência, a inteligência, entre aspas, né? Jornalistas começaram a ter contato de novo com o samba, aí houve um ressurgimento do samba, mas até hoje, eu vou te falar, até hoje a gente ainda tem que ouvir aquele Agoniza Mas Não Morre do Nelson Sargento, Não Deixa o Samba Morrer, na voz da Alcione, o samba parece sempre morrendo, é uma coisa. E agora, esta última viagem que eu tive ao Brasil, inclusive eu acho que o Adriano já passou aqui e nós tivemos essa conversa com o Adriano, e a sensação que havia era que o samba estava novamente não é a desaparecer, mas estava a perder novamente aquele espaço que tinha conquistado, fruto do trabalho dos seus principais nomes, e que com a ida de alguns deles, infelizmente lá para cima, o samba começava novamente a não ter espaços. Nós víamos artistas, conversámos com artistas que são já consagrados a nível de conhecimento e de nome aqui, muito limitados a nível de espaço de atuação, quer dizer, ou seja, o samba estava novamente confinado a pequenas rodas de samba, vamos dizer assim, em que eles eram os próprios impulsionadores e promotores. Porque se não fosse assim, não faziam samba. Isto no Rio de Janeiro. É verdade. A gente só tem a lamentar, mas eu acho que isso é um decréscimo de qualidade de produção artística que eu acho que o mundo está passando por isso, né? Sei lá, a gente pode teorizar um monte de coisa, eu particularmente também acho que a facilidade que você tem agora de produzir música está aportando muita gente sem vivência e sem preparo produzindo música. E outras pessoas que também, aí no Brasil, né, por causa do déficit educacional, que não aprenderam a escutar um samba como quem lê um livro, né? Um samba do Candeia é como se fosse um livro, um samba do Cartola é como se fosse uma enciclopédia. Você tem que entender essas como obras de arte. E não se ensina samba, como dizia Noel Rosa, ninguém aprende samba no colégio, né? Deveríamos aprender no Brasil. Talvez tivéssemos uma nova geração de sambistas. E há alguns sambistas, não dando nome aos bois, há alguns sambistas que deveriam estar defendendo mais o samba da nova geração e não estão. E aí fica difícil, realmente fica difícil. Não sei. Fica logo essa lacuna. Fica logo essa lacuna. Porque é olhar depois logo tudo para uma ótica mais comercial do momento. Que é mesmo assim. Não? Às vezes nem é só o que é o comercial, digamos assim. Às vezes o que tem-se assistido vamos lançar um single dentro desse estilo assim, a ver se cola. Aí se colar, pegou, não sei o quê, vamos atrás disso. E não há tanta essa preocupação a nível de composição, de mensagens e tudo mais. Claro que a gente vai vendo sempre alguns compositores que são clássicos, que não desaparecem e vão sempre lançando obras atrás de obras fantásticas. Mas tem havido essa perda, tanto a nível de composição como a nível realmente de artistas. E com isso, foi aquele sentimento que ainda há pouco falei. Parece que o samba, mesmo no Rio de Janeiro, perdeu um pouco de espaço. E pronto, isso realmente é preocupante. Do teu samba,
E esse disco novo aí, esse disco em homenagem ao Ratinho, como é que você sentiu ele? Olha, foi um desafio muito, muito grande e muito, muito bom. Como bem sabes, inicialmente não era para ser algo assim, havia vontade de fazer algo, mas não, até que surgiu essa possibilidade, esse gajo, que fazia todo o sentido. Quer dizer, Ratinho era um compositor português, nasceu em Portugal, embora tenha ido cedo para o Brasil, e ficou ofuscado nas suas obras pelos parceiros. Sim. Compondo com o Monaco, com o Zeca, com o Mauro Diniz, com o Arlindo Cruz. Quer dizer, naturalmente ficou ofuscado, mas também, quer dizer, perdeu os seus méritos. Então esse disco serviu para, de facto, provar, de certa forma, que há influência portuguesa no samba, e o Alcino Correia é uma prova disso mesmo, a obra e o legado que deixou nas suas composições, e que este projeto, o disco Corações a Linho, tentou que isso não fosse esquecido e ficasse realmente registado, a obra e o nome de Alcino Correia, como ter sido realmente um compositor também importante na sua geração, influente, muito parceiro de Zeca Pagodinho, muito amigo e muito parceiro de Zeca Pagodinho, até nas horas mais complicadas e nas horas mais difíceis, e que vê assim, de certa forma, acho eu, todo o seu trabalho ganhar vida e não ser esquecido com esse disco. Pelo menos esse disco teve esse mérito de conseguir resgatar, não digo resgatar, mas dar os seus créditos também devidos ao Ratinho. E foi um disco que, contando com a participação do Zeca, acho que pouco mais há a dizer, e que, conhecendo o Zeca é um ser humano extraordinário, mas não é bobo, e percebeu o projeto, além de ser uma homenagem justa ao Ratinho, era um disco que fazia todo o sentido pela qualidade dos intervenientes, daquilo que estava realizado, e por isso ele participou com todo o gosto, à semelhança da Raquel Tavares, fazendo essa ponte também Portugal-Brasil, sendo ela uma apaixonada também pelo Brasil e pelo samba. E também é curioso que a gente acabou podendo contar com 2 músicas inéditas, né? Achadas pelo Alfredo Galhões. Pelo Alfredo Galhões. No Brasil e tal, foi muito oportuno, e eu acho muito bacana, porque a gente sabe de algumas histórias que havia um estremecimento ali no final da vida do Ratinho, do Ratinho com o Zeca, o Ratinho sentindo, de certa forma, o Zeca um pouco em dívida com ele, por estar gravando tantos sambas e tal. Não sei se era justo ou se era injusto, não vem ao caso, mas havia isso, e a gente acabou achando uma música que falava sobre amizade, né? E fazendo, de certa forma, recasando, as pazes, e ressincronizando a amizade dos dois. Eu acho que, segundo sei, eles não ficaram chateados. Acontece que, com o sucesso todo que o Zeca tinha, naturalmente era muito mais os compositores que apareciam para a mostrar músicas, como hipótese de músicas para os discos do Zeca. Lógico que sempre com o contributo a filtragem do Rio, não é? Que há pouco que tiveste como convidado a semana passada. Então, o Zeca, como era uma pessoa que tentava ser atencioso com todos os compositores, com todos os amigos, ele colocava pelo menos sempre uma faixa de cada um, vamos dizer assim, nos seus discos. Só que o Ratinho achava que uma era pouco. Por toda a história que eles tinham juntos, achava que uma música, né, às vezes até não calhava, já vi só ia uma música para o disco. Então o Ratinho começou a ficar um pouco chateado com essa situação. Mas e o engraçado essas músicas que o Alfredo Galhões conseguiu resgatar, porque tinha em posse dele, porque o Ratinho lhe tinha dado, e acabam por ser uma coisa extraordinária, porque são inéditas com o Zeca Pagodinho. Das 3 músicas que estavam na cassete, uma delas o Zeca tinha gravado, embora com algumas alterações, e as outras 2 não. E uma delas realmente falava da amizade,
E sabendo toda a história que o Ratinho tinha com o Zeca Pagodinho, decidimos naturalmente, claro, gravar, porque elas eram 2 músicas inéditas, e quando foi proposto para o Zeca fazer a participação nessa música, ele prontamente disse que sim, e foi feita essa... Não mais, né? Então ficou tudo bem. O Ratinho lá em cima deve ter sorrido, deve ter feito as pazes assim, finalmente, cantar... e tá essa música dos 2, e acho que ficou muito, muito boa. E aí, dá pra dar uma canja de alguma coisa aí pra gente ouvir, não? Dá, mas tem que dar um minuto que tá aqui, ó. Tá aqui um pouco mais ao lado, peraí. Vai lá. Vamos ver então, para os brasileiros que estão aqui na live, verem como é que é o trabalho do Nuno na questão da interpretação. É bastante curioso. As pessoas, eu quando ouvi o Nuno cantando, aconteceu assim, o Alfredo me ligou dizendo, Alfredo Galhões, que é pianista do Zeca Pagodinho, me ligou dizendo que tinha descoberto um sambista muito interessante em Portugal e tal. Eu falei, pô, eu tô pensando que é um brasileiro, né? E aí eu falei, pô, legal e tal. Aí ele falou assim, é um sambista português. Eu falei, pô, Alfredo, sambista português? Nunca ouvi falar disso, cara. Tem isso mesmo? E tinha. E aí ele me mandou umas coisas que o Nuno tinha gravado antes, e eu fiquei louco quando eu vi aquilo, porque eu vi falando, cara, não, esse cara é brasileiro, ele morou no Brasil. Não morou no Brasil, o Nuno teve no Brasil, aquela altura tinha estado no Brasil 2 vezes, agora já teve 3, mas passou dias no Brasil, eu falei, não é possível. E depois a gente chegou a essa conclusão, de fato, né, que o cara tinha o sangue na veia, o Brasil na veia. Faz qualquer coisa rapidinho, só para o pessoal sentir o que você quiser. Se o tempo passou, eu não fui feliz. Sei lá das razões, foi Deus quem não quis. Você me propôs e não foi capaz. Fez pouco de mim, até nunca mais. A dor que passou deixou cicatriz, pois aquele amor já tinha raiz profunda no coração. Foi tão ruim amar em vão, e agora me deixe. Adeus, eu vou fugir da ilusão. Parabéns pra você por tentar me enganar, me ferir por prazer, um capricho vulgar, me querer por querer pra depois se negar a decisão. Abusar sem pensar por demais pro meu coração. O azar é seu. Se daqui pra frente esta saudade em sua vida for metade, por favor não vem me procurar. O azar é seu, o azar é seu. Se daqui pra frente esta saudade é sua vida for metade, por favor não vem me procurar. Que maravilha. Essa é Ratinho e Mauro Diniz, não é isso? Ratinho e Mauro Diniz. Mauro Diniz, que é filho de monarca. Que engraçado. Que nessa música o Alfredo fez uma pequena barbaridade ao Mauro Diniz, colocou o maior na gravação. Eu até falando assim, o Mauro Diniz não vai gostar dessa alteração, mas o Alfredo fez. Muito bem, Nuno. Pô, cara, foi um prazer te receber aqui, já estamos conversando há um bom tempo aqui. Eu também no sonoro. Não, normal. Foi super agradável o papo. Bem, agora o meu desejo é só que a gente consiga, em breve, estar na rua, fazendo samba, tocando pra gente. Você deve estar morto de saudade, né? De ter contato com as pessoas. Essa é a maior tristeza. Isso é estar parado a nível de concertos, a nível de... aquilo que a gente sabe, né?
este ano foi o ano que eu sou grato, porque coloquei 2 filhos, não é? Como bem sabemos. A Emma nasceu e esse disco nasceu. Só que, infelizmente, o disco, além do lançamento, depois do show de lançamento, não foi possível fazer mais no show. E essa é a maior tristeza, porque há um investimento de tempo, tanto meu como das pessoas envolvidas, produtores, músicos, enfim. E é triste não podermos trabalhar em cima disso, porque acho que está um disco muito, muito bom. Eu acho que é um disco muito digno, que não faz feio em lado nenhum, e que merecia, tal como naturalmente, claro que os outros também estão com o mesmo pensamento, ir para os palcos da vida, para os teatros, para as rodas. Mas aquilo, né? Como diz Caetano, a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. O samba tá acostumado a lidar com tristeza, então vamos em frente. Mas é como eu falo também, Ricardo, entre qualidades e defeitos que nós temos, uma coisa que eu sempre pensei eu digo, mais que tudo, eu gosto e quero deixar a obra feita. Quando amanhã, quando a pessoa morrer, vão todos dizer que ela era uma pessoa maravilhosa. Mas sempre tive essa coisa na vida, deixar a obra feita. Vou deixar discos feitos, vou deixar composições feitas, vou ganhar prémios, ganhos, história. Então, o que acontecer, acontecerá e pronto. É isso, Nuno. Pô, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade de conversar. Obrigado eu pelo convite, e foi uma honra enorme, até sabendo os convidados que tiveste nesta rubrica, desde Max Pierre, Adriano de Martini, Hildo Ora e tantos outros que são os grandes nomes da produção musical e fonográfica no Brasil. Por isso eu já fico, a quem assistiu a essa, fica o convite. Assistam a todas as lives, as conversas que o Ricardo faz, porque o Ricardo só tem trazido do melhor da música brasileira, que acontece em todo o mundo, mas naturalmente no Brasil, e hoje foi só uma parte. Você é bem-vindo ao clube, cara. Você agora faz parte da MPB também. Você está no samba. Sangue está no samba, o samba está no sangue. Vamos lá. Ricardo. Agradeço a todo mundo, as 45 pessoas que estão online agora, pela paciência, e enfim... espero que eu aprendi um bocado de coisa, já aprendi muita coisa no relacionamento com o Nuno, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, sabido alguma coisa que não sabiam nesse papo, e que a Deus, a música, abençoe a todo mundo, né, Nuno? Isso mesmo, ela vai ficar sempre olhando por nós. É isso aí. Um abraço. Gente. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.